Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia a todos. Começamos com um marco na vacinação no Brasil. O país atingiu 100 milhões de pessoas completamente vacinadas. Isso quer dizer pessoas que tomaram duas doses de alguma vacina contra a Covid ou a vacina de dose única. Isso representa 47% da população brasileira. Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, é sim um marco importante que faz até o Brasil superar proporcionalmente outros países que até começaram a vacinação antes, mas ainda não é uma imunidade de rebanho, que só será atingida, segundo esses cálculos especialistas, lá para o fim do ano, com 70%, 75% da população com as duas doses tomadas. Em relação à população que tomou pelo menos uma dose da vacina, hoje também será atingida uma marca de 150 milhões, está quase nisso, representando 70% da população. Mas a pandemia ainda faz vítimas, foram mais 201 mortes ontem, aumentando o número de óbitos para 601.643. Os dados completos você encontra no portal do Estadão. No destaque da economia, o clima de tensão e enfrentamento da equipe do ministro Paulo Guedes para impedir uma nova prorrogação do auxílio emergencial a apenas 18 dias do fim do benefício concedido durante a pandemia. Por outro lado, a medida é defendida por auxiliares do presidente Bolsonaro e lideranças no Congresso, enquanto o governo não tira do papel o novo Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, mas é uma discussão que estava ainda travada no Congresso. E a Câmara dos Deputados tenta encaminhar hoje uma votação polêmica que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, dá mais poder ao próprio Congresso, um maior poder de influência nesse conselho. Integrantes do Ministério Público reagem, ontem fizeram protestos em vários estados. É uma proposta de emenda à Constituição, precisa de muito voto. E muito voto foi o que teve ontem, um projeto foi votado como se fosse até uma proposta de emenda à Constituição pelo número de votos que teve, 392, projeto aprovado na Câmara, que altera o sistema de cobrança do ICMS sobre combustíveis. É o sistema que hoje é apontado por apoiadores do presidente Bolsonaro e por ele mesmo como um fator que aumenta os preços. Por esse sistema que foi aprovado, vai ser calculada uma alíquota com base nos preços médios dos últimos 2 anos e não dos últimos 15 dias, como é hoje. Essa proposta vai para o Senado, onde há resistências, e a gente acompanha. 2 anos e meio depois, a Justiça Militar condenou 8 militares pelos homicídios do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador Luciano Macedo, que foram fuzilados em uma ação do Exército em 7 de abril de 2019, em Guadalupe, na região oeste do Rio de Janeiro. Por 3 votos contra 2, o Conselho que julgou o caso, formado por uma juíza federal e 4 juízes militares sorteados, determinou 28 anos de prisão para 7 acusados pelos 2 homicídios qualificados e pela tentativa de homicídio do sogro do músico, Sérgio de Araújo, que ficou ferido na ocasião. Esse julgamento já havia sido adiado 4 vezes, 2 a pedido da defesa e 2 pela pandemia. A viúva de Evaldo, Luciana Nogueira, chegou até a passar mal quando os militares entraram na sessão. No futebol, destaque para as eliminatórias sul-americanas da Copa do Catar. Hoje o Brasil, na arena lá de Manaus, no Amazonas, enfrenta o Uruguai, tentando avançar ainda mais nessa classificação quase garantida para a Copa do Mundo do Catar. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro ampliou ontem a liderança, vencendo o Santos por 3-1. O Flamengo segue na caça, também venceu o Juventude. E o Corinthians venceu o Fluminense por 1-0. E a novidade no Brasileirão é Rogério Ceni de volta ao São Paulo. Ontem foi anunciada a demissão do argentino Hernan Crespo e a volta de Rogério Ceni, mais ou menos uma hora depois do anúncio da contratação de Rogério Ceni, ele já estava treinando o time. O jogo é hoje à noite contra o Ceará, na luta do São Paulo para ficar mais longe da zona de rebaixamento. São Paulo é o 13º, o Ceará é o 14º. Fechando com um suspense distópico de Round 6, que se tornou o maior lançamento na história da Netflix, com mais de 111 milhões de visualizações desde a estreia em meados de setembro. Apesar da violência, a série não para de ganhar fãs ao redor do planeta e até uma
guloseima sul-coreana virou febre internacional. O Estadão traz outras curiosidades dessa série. Para os críticos, além da origem, né, da produção, a explicação para o seu sucesso também está em temas abordados, em que critica, por exemplo, os males do capitalismo universais, especialmente com uma pandemia que aumentou a desigualdade. Tem algumas questões ali que acabam popularizando a série nesse contexto também em que o planeta vive. Estas e outras notícias você acompanha nesta quinta nas plataformas do Estadão. Ótimo dia para você e até amanhã. Até amanhã.